Sejam bem-vindos ao nosso mais um episódio do Dreamcast. E hoje eu tô com meu coração cheio de alegria, porque nós temos uma convidada mais do que especial. Ela que tem uma fórmula, é mágica. Gente, eu não sei se essa fórmula é mágica, porque na minha época eu não tive isso. Mas eu sei que através da vida dela, você vai poder receber os ensinamentos, né, as instruções para que você possa viver uma vida plena. E eu tô falando de uma mulher extraordinária, né? Neurocientista, uma super mãe de 3 lindos filhos. Quero te receber aqui com muita alegria, com muita honra. E saiba que você já é muito especial pra mim. Eu conheci ela recentemente, mas que eu sei que o Senhor vai te usar aqui na mesa do Dreamcast. Eu sei que você tem muito pra liberar, muito pra ensinar, principalmente pras mamães. Então eu quero deixar você se apresentar. Seja muito bem-vinda, né? E o lugar é seu, a mesa é sua. Obrigada, Lari, muito obrigada. O Senhor tem colocado pessoas preciosas na minha vida e eu tenho certeza que você é uma delas. Quem nos apresentou foi a Polly, né? Uhum. Ela tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que você também, né? Mas então, gente, eu sou a Carla Mendonça. Minha primeira formação é de nutricionista, mas depois as coisas foram mudando e... eu sou pós-graduada em neurociência, em especialização em sono de bebê, e tenho outras formações, né? Mas depois que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu em 2016, eu decidi ajudar outras mães, porque Sim. Quando eu tava grávida, Lari, eu fiz vários cursos, sabe? Sim. Curso de parto humanizado, curso de ensinar o bebê a mamar, claro, curso de alimentação, curso de primeiros cuidados com o bebê, como é que dá banho, eu fiz um monte de curso. Quando tava perto dele nascer, eu falei, agora como é que é o curso do sono? Não existia. Uau! Aí eu falei, mas como é que faz? Que horas que o menino dorme? Que horas que acorda? Eu não sabia nada. Sim. E aí, na época, existia só livro, né? Encantadora de Bebês. Era o livro mais famoso do mundo. Peguei o livro, li no final, já não sabia mais nada do que eu tinha que fazer. Sim. E fui correr atrás de amigas, né? E uma mãe de 4 filhos, uma amiga me ajudou muito. Passei muitos perrengues. Sim. Mas quando meu Edu fez 4 meses de vida, ele começou a dormir a noite inteira. Uau! 11 horas seguidas sem mamar. Não acredito, gente. Eu não recebi essa fórmula mágica. Com 4 meses de vida. E eu me lembro que quando eu cheguei no berço dele e ele tava lá sorrindo, eu falei, meu Deus, isso existe? É possível? Então, quer dizer que as mães passam tanto sufoco sem necessidade? E ali o meu coração começou a queimar de uma forma que não tem como eu te explicar. E eu falei, Deus, eu vou ajudar outras mulheres. Sim. Eu vou ajudar. E eu comecei a ajudar no WhatsApp, as amigas, as pessoas falavam nos grupos. Gente, meu filho não dorme, eu já chamava no privado, já começava a ajudar e... Passaram uns 2 meses e eu fui descobrir que existia uma profissão chamada consultora do sono. Eu ouvi alguém comentar. Uau, você começou servindo. Eu comecei servindo. Uau. E então eu descobri, alguém comentou, contratei uma consultora do sono. Eu falei, ué, isso existe? Uhum. E então descobri que existia um curso nos Estados Unidos para ser consultora do sono, especializar em sono de bebê. Fiz esse curso então, que era na Califórnia, e me especializei em sono e falei, eu vou ajudar outras mães a terem um bebê dorminhoco, um bebê que dorme. Meu Deus, Senhor, isso não passou na minha vida. E como eu fiz muitos cursos grávida, Sim. eu já tinha decidido na minha cabeça. O que eu ia fazer era curso para casais grávidos. Sim. Então, eles iam fazer o curso de parto, o curso de amamentação, o curso de primeiros cuidados e o curso do sono do bebê. Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu tava decidida. Então, eu fui pro meu curso e fazer minha formação profissional, já montando o meu curso de pais. Sim. E quando o meu bebê, o meu Edu, ele tinha 11 meses de vida... Então, veja bem, ele começou a dormir a noite toda com 4 meses. Sim. Uns 2 meses depois, eu comecei a formação profissional. Quando ele tinha 11 meses de vida, eu já estava lançando meu curso. Lancei Bebê Dorminhoco. Então, foi muito rápido. E ele tinha 11 meses de vida e eu já grávida de barrigão do segundo. De 7 meses do segundo. Então, assim... Foi, pra mim, um privilégio. Sim. Sabe? Eu vi que, na prática, o meu filho dormia, eu conseguia ajudar diversas outras mães, mesmo sem ser profissional. Sim. Então, eu comecei com esse projeto, que foi um verdadeiro milagre, porque funciona. Sim. Uau, eu tô, assim, encantada, gente, porque
Assim como a Carla, né, mãe de 3 lindos filhos, eu também sou mãe de 3 lindos filhos, né, que Deus me deu. Eu fui mãe aos 22 anos de idade e eu não fiz cursos, mas eu li alguns livros, e o livro que eu li que me ajudou muito, que me orientou muito, foi What to Expect When You're Expecting, né? Foi um dos livros ali, né? Eu moro nos Estados Unidos, que me auxiliou bastante. E assim, nos Estados Unidos, eles têm uma rede de suporte muito grande. Então, eles ensinam como você, depois do parto, né? Eles te preparam para você voltar para o seu lar. Então, assim, eles não dão curso, mas eles dão CDs, né? Livros para você ler. E eu lembro que quando eu voltei para minha casa, né? Eu ali nos Estados Unidos, eu e meu esposo, aquela dificuldade, porque você pensa assim, e agora? Como que eu vou fazer? Então você passa muitas noites mal dormidas, né? A questão da falta de sono gera irritabilidade, o estresse. E eu lembro que um dos CDs que eles tinham me passado é o que fazer quando a criança chora. E assim, e isso foi muito importante pra mim, porque a gente que é mãe, às vezes nem sempre a gente sabe lidar com aquela situação. O bebê que chora. E você dá o peito, você dá a mamadeira, você troca a fralda, você dá o banho, você dá o colo, mas aquela criança não para de chorar. Então, isso se torna um processo exaustivo. E muitas vezes eu vejo mães, né? E eu pergunto, você quer ter o segundo? Você quer o terceiro? Por causa da primeira experiência, que é um pouco assustadora, elas acabam enterrando o sonho de continuar esse processo da maternidade. O que você diria para mim, você como neurocientista, né, uma mulher estudada, vivida, quais têm sido os processos da maternidade que têm trazido dor para as mães no tempo que a gente está vivendo hoje? Então, Lari, as mães, as pessoas dizem assim: você vai identificar o choro do seu bebê, você vai saber o choro de fome, de dor, mas não é bem assim. Uhum. Então essa mãe, quando você relatou perfeitamente, você faz de tudo e o bebê continua chorando. Essa mulher, então, ela não consegue resolver, o que ela se sente? Incapaz. Sim. Eu não sou capaz nem de entender o que o meu bebê precisa. Uhum. Eu não consigo nem acalmar o choro dele. Sim. E vem a frustração e aquela rotina pesada de estar só com o bebê, porque a maternidade não tem glamour. A maternidade é o cocô do bebê que vaza, tá ali todo sujo, é o golfo, é o leite. Então, é o corpo, né? Também. É o corpo da mulher que tá totalmente mudado. Uhum. Depois de 3 amamentações, seu peito nunca mais vai ser o mesmo. Então, essa mulher sem ajuda, ela vai ficando dilacerada. Sim. Porque as pessoas dizem que é de uma forma, mas quando ela vai viver é outra. E eu creio que o Senhor não nos criou para ter filhos isolados. Sim. Hoje, o que acontece? Tá todo mundo vivendo num quadradinho de um apartamento. Sim. Eu aqui, a mãe no outro país, a tia em outra cidade. Sim. E tá todo mundo isolado, nós não temos ajuda. Sim. Porque como é que era antigamente? Sim. A avó ensinava pra mãe, que ensinava pra filha, ia passando, ia tendo ajuda. Até a vizinhança fazia parte, né? Mas hoje as mulheres estão isoladas, sozinhas, passando por isso. Sim. E aí o que a gente vê? A gente vê a culpa, a gente vê a mulher esgotada. Sim. A maioria das mães está esgotada, porque não tem ajuda, não tem conhecimento, porque o meu curso ele vem para trazer conhecimento para as mulheres, e o conhecimento liberta. Sim. Elas não têm conhecimento, então ali vem o esgotamento, né? E eu lembro, me vem à mente a história ali de Noemi. Sim. Sabe? Porque Noemi, o nome dela, chega um momento que ela tá tão dilacerada, porque ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, e chega um momento da vida em que ela diz assim: não me chama mais de Noemi, me chama agora de Mara. Sim. Que é amarga. Por que ela chegou nesse nível? Porque ela estava esgotada emocionalmente. Sim. De tanto sofrimento. Sim. Então, a maioria das mulheres na maternidade, é isso que elas enfrentam. Sim. Um esgotamento emocional. Sim. Porque elas não têm auxílio da avó, da sogra, da mãe, da tia, do marido. Sim. E elas estão esgotadas. Sim. Mas o que eu deixo de palavra para essas mulheres é de que, na vida de Noemi,
Deus levantou uma Ruth. Sim. E a Ruth foi ali para estender a mão e a vida delas foi transformada. Sim. E do mesmo jeito que Deus levantou uma Ruth para a vida de Noemi, Deus vai levantar uma Ruth para sua vida. Eu creio, amiga. Para que a sua maternidade não seja pesada. Para que você saia dessa posição de esgotamento emocional que todas nós passamos em algum momento. E muitas vezes essa Ruth vai ser uma amiga de onde você menos espera. Eu não posso estar na casa de todo mundo, mas eu sei que muitas vezes o meu curso é uma grande ajuda para as mulheres. Muitas chegam para mim para dar depoimento e falam: o seu trabalho mudou a minha vida, mudou a minha história e o meu casamento. Isso são depoimentos diários, dezenas, centenas. Então, assim, eu louvo a Deus porque eu tenho sido ferramenta usada por Ele, porque isso não vem de mim. Jamais viria de mim. Então, eu tenho sido ferramenta para ser algum auxílio na vida dessas mulheres que estão esgotadas. Porque a partir do momento que elas dormem, a partir do momento que essas mulheres dormem, elas começam a respirar. Elas começam a se ver em outro lugar. Porque quando você olha, voltando para a vida de Noemi, Deus não chamou Noemi de amarga. Deus continuava chamando Noemi de Noemi. E o significado é mais ou menos assim, agraciada, é alguma coisa boa o significado de Noemi. Mas Noemi, pelo esgotamento emocional, ela se via como amarga. Então, muitas mulheres estão se vendo nesse lugar. Mas elas não são amargas. O Senhor tem grandes coisas para a vida delas. Mas elas precisam de uma ajuda. E eu louvo ao Senhor, porque muitas vezes eu sou essa ajuda. Amém, uau. Eu falo isso porque a gente sabe que a gravidez é uma alegria, né? Para tantas mulheres, como também foi na minha vida. A gente sabe que o período de gravidez, quando você descobre, nossa, tô grávida. Então é um processo. Para umas são 40 semanas, para outras são 37, 36. E a gente sabe que no decorrer do processo, o seu corpo vai se revelando. E o seu corpo vai passando por uma jornada de transformação emocional, físico. A gente sabe, eu não sei você, nos primeiros meses, né? O enjoo, a ânsia de vômito, né? Os seios doloridos, a barriga vai crescendo no último trimestre, né? É mais desconfortável, a barriga já tá pesada, você já tá ali preparando as coisas. Então, tudo tem um processo. E assim, eu falo porque eu não tive esse direcionamento específico. E eu creio que é muito importante as mulheres que estão começando nessa jornada buscar esse entendimento, esse conhecimento, para que elas possam passar por um processo de libertação. Porque eu acredito assim que na maternidade você gera muito expectativas. E aí você começa se comparando. E a importância também para as pessoas que são rede de apoio ter um pouco de empatia, de amabilidade. Porque existe essa geração que nós estamos vivendo hoje, que é a nossa geração, e existe a geração que veio antes de nós. Então, a geração que veio antes de nós, a minha avó teve 8 filhos. Né? Então, imagina uma gestação atrás da outra, né? Tudo parto normal. Naquela época, muitas vezes a criança nascia morta, os irmãos pequenos ajudavam a cuidar dos irmãos mais velhos. Geralmente essas mulheres eram donas de casa, muitas vezes ela guardava tudo no seu interior. Então, assim, eu venho dessa geração. E hoje na geração que a gente está vivendo hoje, se trata muito emocional. A importância da gente liberar palavras de consolo, de suporte. Então, assim, tem aquela mãe que ela tem a expectativa, eu quero ter um parto normal, eu quero passar por esse momento lindo. E eu vejo algumas amigas que não puderam usufruir desse lugar, que tiveram que fazer uma cesárea, que encontraram frustração nesse processo. Então, assim, existe uma guerra de comparação. Eu dou a mamadeira, eu dou o peito. Nossa, se eu não dar o peito, será que eu vou ter aquele colo, aquele cheiro do meu filho? Será que eu vou ter aquela conexão? Porque a gente também sabe que o colo, né, aquele momento é um momento precioso. Então eu vejo um mundo cheio de cobranças e mulheres que se perdem na maternidade. Eu fui uma delas. Então eu falo assim que eu vivi esse processo e eu falo que o Senhor tem sido meu maior mentor. Então você perde essa liberdade, né? Você se torna o mundo daquela criança. Então assim, por muito tempo eu falava assim, meu Deus, será que a minha vida vai ser só isso? Né? Dar banho, cuidar, porque você se perde
pede, é uma fase. Mas eu também aprendo que nessa fase, o Senhor vai construindo uma nova identidade em você, que é a identidade da mãe, né? Nessa fase você vai gerando a generosidade, nessa fase você vai desenvolvendo a alegria, nessa fase o Senhor vai te moldando, porque não é somente um filho que você está cuidando, é uma nação que vai ser enviada. E eu aprendi muito nessa fase, foi uma das fases que mais quebrantou meu coração, foi a da maternidade, porque é uma fase de entrega. Agora você não pensa mais nos seus planos, nos seus projetos, mas você pensa no plano da família. Você pensa no seu lar, você começa a analisar suas escolhas de vida. Então eu falo que os meus filhos vieram para transformar o meu caráter. Eu falo que a maternidade, ela me ajudou a ser menos egoísta, mais presente, mais serva e mais grata. E a gente sabe que hoje também, principalmente com as crianças, né, a mãe não somente enfrenta a maternidade, mas os desafios dela. Quantas mães têm os filhos doentes, né, enfermos, filhos que muitas vezes têm alguma condição especial, então vem além de todas essas adversidades. Então fala pra gente, Carla, como que a gente poderia direcionar essas mulheres como rede de apoio e como essas mulheres poderiam caminhar nesse processo se cobrando menos? É isso, Lari, você definiu perfeitamente. Existe uma comparação. Tem que ser parto normal. Tem que amamentar exclusivamente no peito. E isso vai gerando uma série de frustrações, né? Então, assim, o que eu tenho pra falar pra essas mulheres é: esquece isso tudo, porque ninguém é menos mãe, Sim. porque teve cesárea, ou porque deu mamadeira, ou porque deu chupeta. O Senhor nos chamou para ser mãe dos nossos filhos, e não existe papel mais importante do que esse, sabe? É um privilégio. E a gente sabe também que a rotina, o dia a dia só com as crianças é puxado, porque a mesmice cansa. A mesmice, o cabelo de coque, ele cansa. Mas é um trabalho precioso. Eu lembro que quando o meu Edu, ele era bem pequenininho, eu falava, gente, eu vou descer pro play e ficar brincando de bola, mas será que não é tempo perdido? Sim. Até que eu entendi que aquele tempo de qualidade com ele era precioso, era ali que eu tirava os melhores sorrisos, Sim. sabe? E eu pude, durante muitos anos, reservar um horário do meu dia, era geralmente o período da manhã, só pra ficar com os meus filhos, pra descer, pra brincar, pra fazer colagem, porque aquilo ali tava edificando aquelas crianças que vão se tornar adultos, né? Como você falou, uma nação. Sim. Quem serão esses homens? Né? Serão a nossa sociedade. Então, o que eu diria para essas mulheres é isso: faça o seu melhor, sabe? Eu, por exemplo, nos meus 2 primeiros filhos, eu amamentei até 1 ano. Sim. Foi super fácil, super tranquilo. É muito importante isso ficar claro. Sim. Foi fácil, foi tranquilo. Nenhum bebê mordeu, eu nunca tive peito ferido, eu nunca tive nada. Sim. A amamentação pra mim foi Pra mim foi desafiadora. Pra mim foi, mamão com açúcar. Amamentei até 1 ano, normal. Amamentação exclusiva até 6 meses. Só dei fórmula a partir de 1 ano. Aí 3º filho, tá tudo dominado, né? Tá tudo dominado. Esse é o primeiro filho? Não, os 2 primeiros deu tudo certo. Quando chegou o 3º, tá tudo certo. Tudo certo. Quando deu 3 meses de vida, o menino começou a rejeitar meu peito. Um bebê que só conhece leite materno, que nunca chupou mamadeira, que nunca chupou bico, que não conhece outra coisa, você começa a colocar o peito na boca dele, ele rejeita. Sim. E faz 1 hora de jejum, 2, 3, 4, 5. E foi uma luta. Sim. No final das contas, eu descobri que ele tinha muitas tensões, teve pleurocefalia muito severa, né? Que é tipo um achatamento, assim, do crânio mesmo, né? E eu tive que ficar ordenhando leite durante 3 meses e dando na mamadeira. Entendi. E esse processo de ficar ordenhando, presta atenção, eu ordenhava o meu leite pra dar em outro recipiente, porque pra ele mamar no peito era muito difícil, por causa das tensões que ele tinha quando ele nasceu, e elas foram ficando mais difíceis. Sim. E aí, pra cumprir um protocolo de ser a mãe que amamenta exclusivamente até os 6 meses, eu me dilacerei. Uau. Entende? Por que eu não peguei a fórmula e dei? Sim. Mas o leite materno é muito melhor. Não, eu sei que ele é muito melhor. Sim. Mas eu cheguei num nível de esgotamento e de lacerada, a um nível que eu não tinha mais tempo pra ficar com... Eu era mãe de 3 filhos.
Sim. Eu não tinha tempo pra ficar Meninos, com né? 3 homens. Então, assim, eu não tinha tempo pra ficar com os meus 3 filhos, porque o tempo que era pra eu estar com o bebê, que ele tava acordado, ele tava ordenhando leite. E isso foi me matando, me dilacerando, deixando a minha maternidade difícil, pesada. Sim. Então, o que eu digo pra essas mulheres é isso. Não fica querendo cumprir protocolo. Sim. Porque senão você vai se dilacerar e a sua família toda pode ser afetada. Uau. Fala um pouquinho mais sobre o seu método. Eu quero saber como que é isso, gente. 12 horas. Meu Deus, eu não vou dizer que eu tive muita dificuldade com a minha primeira filha, mas eu tive muita dificuldade no meu segundo filho, né? Minha segunda gestação, ela veio ser uma gestação de surpresa. Eu descobri que eu estava grávida tomando anticoncepcional. É possível, 3 meses eu descobri. E foi muito engraçado que eu falava assim, gente, tem algo diferente comigo. Porque geralmente a pessoa dá muito sono, náusea, e eu não sei. Eu olhava pro meu esposo e eu amava ele mais. Eu falava, nossa, esse tá diferente, eu não sou assim. Por que eu tô olhando pro meu esposo e eu tô com essa sensibilidade de amor, né? E eu parecia que eu tava mais afetiva. Não sei, eu queria abraço. Eu falei, gente, tem algo de errado. E eu lembro que eu fiz o teste, eu tava grávida. É isso, sabia que eu estava grávida. E aí eu tive, 40 semanas, meu filho Joseph, ele é uma benção. E ele nasceu muito doente. Eu passei 1 ano com ele no hospital, não dormia nem de dia, nem de noite. E ele chorava muito, ele teve várias complicações. E assim, foi um período que o Senhor me tratou muito. Foi um período que eu falo assim, que cada filho vem para selar um propósito de Deus nas nossas vidas. Que cada filho vem para marcar um processo que nós vamos viver. E o Joseph, ele veio literalmente para poder me levar para esse lugar secreto, aonde eu orava ao Senhor de dia e de noite pela vida dele. Então, assim, foi um processo desafiador. Então, eu não dormi. Então, isso me gerou muita irritabilidade. Eu era muito insensível. E, assim, essa demanda de você ter que dar conta, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, você também não tem uma rede de apoio, né? É mais difícil de você contratar uma pessoa, tal, pra estar ali todos os dias na sua casa. Então, meu esposo tinha que trabalhar e eu cuidava dele, eu passava a maior parte no hospital. Então, assim, mas foi nesse lugar, não rejeitando o processo, mas atravessando o processo com o Senhor, que eu encontrei o que havia perdido. Assim como aquela mulher da dracma perdida. Eu encontrei a fé. Né? E não tem como, né? A palavra do Senhor, que a fé veio pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Então foi nesse lugar que eu comecei a construir o meu secreto com Deus mesmo, né? Já servindo ao Senhor, indo na igreja, nos cultos, mas eu comecei a construir um lugar de intimidade. E eu acredito assim que o processo ele nos leva a esse lugar. Principalmente que eu vejo várias mulheres, né? Vivendo essa jornada e muitas vezes não querem viver novamente porque tem medo. Mas para cada extensão, Deus derrama uma graça. E Deus derramou sobre a minha vida. Mas fala pra gente, Carlinha, que eu quero saber desse método. 12 horas. Eu já não posso mais ser mãe, só se Deus permitir, né? Deus passou a lâmina no meu marido, né? Eu falei assim, amor, se você me ama, você vai passar por esse vale. E aí ele foi lá, né? Muito homem, muito macho. Fez esse ato de amor por mim. Então, só se Deus permitir. Mas conta pra gente, que eu sei que muitas mulheres querem ouvir esse segredo, amiga. Me conta, porque assim, é um milagre. 12 horas. Os bebês precisam dormir cerca de 12 horas. Essa é a necessidade. A partir de quantos meses? Desde o nascimento. Não acredito, amiga. Mas não tem que mamar de 3 em 3 horas. Então, na verdade, no inicinho eles ainda vão mamar, né? Por exemplo, os meus meninos, um começou a dormir a noite toda sem mamar. Com 2 meses, o outro com 3 e o outro com 4. Então, cada um teve seu tempo, mas foi mais ou menos ali entre 2 e 4 meses, né? E o que é o sono, então? O sono de todo mundo, dos adultos, dos bebês. Quando a gente vai dormir, a gente entra em sono profundo, depois a gente faz um sono leve, depois a gente tem um breve despertar. Com nós adultos, isso acontece a cada 1h30, a noite inteira. Então, a cada 1h30, nós passamos pelo ciclo de sono profundo, sono leve e breve despertar. Na hora do breve despertar, o que a gente faz? Vira pro lado, puxa o edredom, ajeita o travesseiro. Se for um breve despertar mais intenso, a gente toma uma água, vai ao banheiro. E o bebê, o que ele faz na hora do breve despertar? Ele chora. Por que esse bebê chora? Porque ele não sabe voltar a dormir sozinho. Não necessariamente ele chora por fome. Então,
Quando o bebê nasce, ele é muito sonolento e ele vai pro peito ou pra mamadeira, enfim, ele mama e rapidamente ele adormece. E ali você vai criando um hábito de dormir mamando, e esse bebê vai aprendendo. É disso que eu preciso pra dormir. Ele dorme no peito uma vez, 2, 10, 50. Pensa, se um bebê, ele mama por dia quando ele nasce, aí vamos colocar aí umas 7 vezes pelo menos. Ele já dormiu 7 vezes no peito, pelo menos. No final de 10 dias, ele já dormiu no peito quantas vezes? 70 vezes. Uau! O que vai acontecer com esse bebê de madrugada na hora do breve despertar? Ele precisa de alguma ajuda para voltar a dormir, porque ele já aprendeu que ele dorme no peito, ou na chupeta, ou de qualquer outra forma, no colo, né? Então, na verdade, existe algo que se chama associação do sono, que é a forma como o bebê aprendeu a dormir. Então, um dos grandes segredos, né, para o bebê conseguir dormir a noite inteira, claro que não são todos, mas a grande maioria, é aprender a se ninar sozinho. O que isso significa? Isso significa que o bebê, ele vai ter autonomia de sono. Então, uma parte do sono é com a gente, outra parte é com ele. Então, a gente vai cuidar do ambiente, vai apagar a luz, vai colocar o berço todo aconchegante, vai aconchegar o bebê, vai dar colo, vai cuidar de todo o ritual do sono, vai dar o banho, alimentar. Mas a parte de fechar o olho e dormir é do bebê. Na prática, você faz o ritual, dá o banho, alimenta, dá o peito, mamadeira e põe ele acordado no berço. E aí o bebê vira pro lado, ele vira pro outro e ele dorme. Acredite, isso é possível. Você tem que colocar o bebê acordado. Acordado no berço. Carlinha, mas se eu colocar meu bebê acordado no berço, ele vai esgoelar. Não, mas é porque provavelmente seu bebê já tem uma associação de sono. Então, realmente ele vai esgoelar e aí tem todo um processo. Amiga, a gente sai do hospital, a gente não sai com essa mentoria. Deveríamos sair do hospital com essa mentoria. Né? Concordo. Então, esse é um dos segredos. Porque esse bebê, quando ele tiver um breve despertar de madrugada e não for fome, ele simplesmente vai voltar a dormir sozinho. Muitos pais falam assim comigo, Carlinha, mas eu sinto que se eu não fizer ele dormir, fica com ele no colo até ele dormir, ele vai me amar menos. Ele não vai me amar. Mas a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. Pensa na alimentação, por exemplo. Qual que é o nosso papel na alimentação do bebezinho de 6 meses? Comprar o cadeirão, fazer o alimento no momento certo, oferecer um alimento gostoso, quentinho, dar na hora que ele tem fome. Mas o papel de mastigar, de engolir, o bebezinho ainda não mastiga, mas de engolir é da criança, é do bebê. Então, uma parte do sono é com a gente, a outra é do bebê, assim como o desfraude. Não adianta também a gente pegar o bebê e falar assim, vamos desfraudar agora. Não, tem todos os sinais. Uma parte do desfraude é com a gente, a outra é da criança. E tem uma coisa muito importante também, que não é na hora que a gente quer. Vamos falar então do desfraude, por exemplo. Adianta pegar agora o bebê, a criança, o adulto e falar, faz cocô agora? Não. Não vai querer. Não vai querer. É a fisiologia que tem que funcionar. Na criança é a mesma coisa. Então, o bebê, ele não tem que dormir na hora que os pais querem. Porque rotina não é cronograma de horários. O bebê, ele tem que dormir quando ele demonstra sinal de sono. E aí, isso facilita o processo. O que é um sinal de sono? Então, um recém-nascido, por exemplo, o sinal de sono dele é o bocejo. Então, um recém-nascido, ele faz cerca de 40 minutos de tempo acordado só. Ele faz 40 minutos de tempo acordado, em seguida ele boceja, mais ou menos nesse tempo ele boceja. Quando o bebê boceja, aí sim é que você vai fazer o ritual e colocar ele no berço para dormir. Se você colocar fora do horário, que na verdade é fora do sinal de sono, ele não vai estar com sono e aí sim vem o choro. Então o método, ele é todo um processo de verificar a fisiologia do bebê, olhar o momento que ele está com fome, enxergar ali os sinais de sono, né? E é todo um preparo para ajudar esse bebê. Por exemplo, muitos pais falam assim comigo, ai Carlinha, então eu vou fazer o desmame noturno, né? Porque aí ele para de mamar de noite. Sim. Mas muitas vezes, eu te afirmo, não é a solução, sabe por quê? Porque esse bebê vai parar de mamar de noite. Mas ele vai continuar tendo o breve despertar, lembra? Eu e você temos o breve despertar, todo mundo tem. E se esse bebê não aprende a se ninar sozinho, ele vai continuar acordando e pedindo por alguma ajuda, por um colo, por uma chupeta. Eu já atendi mães que o bebê caía a chupeta 14 vezes na noite. 14 vezes ela tinha que levantar e ir lá pôr a chupeta na boca do bebê.
bebê. Então, o segredo não é tirar na marra o leite. O segredo não é fazer um cronograma de horários, o bebê tem que seguir na marra. Sim. O segredo é a gente enxergar o bebê, os sinais dele e ajudá-lo. Então, por exemplo, um bebê que usa chupeta para poder dormir. A partir de uns 6 meses de vida, ele já consegue pegar a própria chupeta. Então, nós vamos ensinar esse bebezinho a tatear ali o berço, colocar a chupeta sozinho na própria boca. Então, tem toda uma metodologia que respeita pais e bebês. Uau, amiga, eu tô assim... Eu não tive esse processo, né? Eu não posso reclamar que hoje eu tenho 3 filhos, eles dormem muito bem. Assim, eles gostam muito, lá em casa todo mundo gosta de dormir, mas eu não tive, né, a mentoria do sono. Mas assim, e quanto tempo pra eu criar toda essa rotina, pra que essa rotina ela venha dando resultado? Porque isso é literalmente um trabalho diário, né, ali você com a criança, e o que também que você indicaria a criança, porque assim, muitos pais, o bebê dorme ali no meio deles, né, tem aquele ninho, e assim, tem também o quartinho dele. No método que você ensina, você também ensina que os pais já coloquem os primeiros dias o bebê no berço ou num Moisésinho, né? Ali do lado da cama. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê fique no quarto dos pais, em berço próprio, até os 6 meses de vida ou mais. Ok. Eu não sigo essa recomendação na minha casa, Sim. mas eu oriento todas as mães no meu curso. Sim. Na minha casa, eles vão pro berço no quarto deles desde o nascimento. Assim, eu amo, pra mim é vida. Até porque eles resmungam muito, conversam muito, e qualquer resmunguinho a gente fica em alerta. Sim. Né? Então, o quarto é do lado do meu quarto, tem a babá eletrônica, e se precisar, eu tô ali do lado, né? Mas eu gosto muito que os meus filhos fiquem ali. Mas aí, no meu método, eu falo pros pais escolherem. Sim. Eles decidem. Mas uma coisa que eu prezo muito é por segurança, por exemplo, sim, Lari. Então, por exemplo, o berço deve ser seguro. Eu, por exemplo, não recomendo ninho, não recomendo naninha, não recomendo coberta. Sim. Porque o bebê ele pode se sufocar. Sim. Então, até 1 ano de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é não ter nada no berço. E eles me perguntam, mas Carlinha, como é que eu vou aquecer meu bebê se eu não posso usar coberta? Aí é outra história. Aí você pode colocar 2 peças, por exemplo, calça sobre calça, ou comprar uma roupa aquecida, né, de lãzinha por dentro. Você pode, por exemplo, pegar um cobertor da casa mesmo, da família, e forrar o colchão do bebê com essa coberta, porque deitar num lençol frio é muito mais gelado do que, sim, deitar numa coberta quentinha, né? Tem o saquinho de dormir também, que é super seguro. Então, assim, existem toda a metodologia, mas o lugar onde as crianças vão dormir, onde o bebê vai dormir, a família escolhe. O bebê, ele pode ser dorminhoco em qualquer lugar, no quarto dos pais ou no próprio quartinho. Uau, uau. Carla, fala pra mim, você é uma mulher linda, posicionada, né? Uma excelente profissional, mãe de 3 filhos. Conta pra mim um pouquinho da sua história, eu quero te conhecer. Eu sei que você tem uma essência, né? Eu escutei um pouquinho da sua história e você sempre desejou no teu coração de ser mãe, de ter 3 filhos. Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci em Governador Valadares. Sim. Interior de Minas Gerais. O povo que adora ir para os Estados Unidos. Coisa né? boa. Como toda valadarense, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. Todo valadarense tem alguém que mora nos Estados Unidos. E vim para Belo Horizonte aos 17 anos de idade, quando os meus pais se separaram. Vim morar com a minha mãe. 5 anos depois, a minha mãe faleceu. Uhum. E eu me vi sozinha morando em Belo Horizonte, tive que dar conta de tudo. Tive que ser a famosa mulher forte. Sim. Que dá conta de tudo. Mas eu falo que eu fui forte e sou forte. A gente tem que ser forte, na verdade, todos nós. O próprio Deus nos disse, né? Seja forte e corajoso. Mas muitas vezes eu sou forte por falta de opção. Sim. Eu tive que ser forte para comer, para sobreviver, né? Então, aos 22 anos eu me vi sozinha em Belo Horizonte. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Sim. Então, assim, eu tinha que alugar quartos na minha casa para outras meninas morarem para eu conseguir pagar o aluguel. Me formei em nutrição, trabalhei muito, trabalhei em padaria, trabalhei em restaurante, trabalhei como representante comercial. Até que vim aí pra área de sono dos bebês, né, ajudar mães. E você perguntou dos meus sonhos, né, de ser mãe. Eu nunca tive, assim, o sonho de ser mãe, assim, de 3, mas eu tinha o sonho de ter uma família. Sim. O meu sonho, eu tenho 2 irmãos, né, e o meu sonho sempre foi ter uma família. Esse era o meu sonho, casar,
ter uma família linda e ter filhos. Sim. Eu não sabia quantos que o Senhor ia me dar, mas eu sonhava em ter filhos. E esse sempre foi o desejo do meu coração. Graças a Deus o Senhor me deu 3. Sim. E qual tem sido a maior adversidade pra você agora, né? Você sendo mãe de 3 crianças, assim, escadinha, né? Eu vejo muitas das minhas amigas, elas falam assim, Lari, pra você é fácil, porque eu tive 2 e logo depois passou 5 anos, eu tive 1. Mas qual é, assim, aquela adversidade pra você na maternidade agora, nessa experiência que você tá vivendo? A gente sabe que são várias mentorias, vários direcionamentos, ensinar o bebê, né, a dormir a noite toda, a gente preocupa com a alimentação, a gente preocupa com o bem-estar, com a educação. Então, assim, hoje, esse papel da maternidade, ele não é um simples papel. Eu acredito que é um dos maiores chamados, né? É um dos maiores ministérios que Deus deu pra mulher e precisa ser valorizado. Eu falo porque eu sou fruto de uma mãe solteira. Minha mãe me teve com 16 anos de idade e, assim, na maioria dos podcasts que eu gravo, não tem como não mencionar a vida da minha mãe, porque ela viveu uma vida de renúncia. E a mulher que eu sou hoje, a família que eu construí, foi porque eu tive uma família, eu tive meus pais que me direcionaram para esse lugar. E existe a importância da mulher do lar. Então, muitas vezes eu vejo, assim, a dificuldade das mulheres, por mais que elas tenham uma profissão, ter que abrir mão da profissão para poder estar em casa, sabendo que muitas vezes a maioria dos empreendimentos, né, dos negócios não permitem isso, ou também não são bem recompensadas. Muitas mulheres também que abriram mão dos sonhos, do propósito para viver esse chamado, também precisa reconhecer o seu valor, porque você acaba se perdendo no meio do processo. É como você falou, a gente fica casa, filhos, educação, e você acaba se perdendo. E é importante você, mulher que está me assistindo, que se você é mãe de 1, 2, 3, buscar se encontrar, porque se você não cuida de você, você não tem como cuidar bem dos seus filhos. Você sempre vai estar estressada, impaciente, tem a questão da falta de sono. Então, assim, eu tive uma mãe maravilhosa, mesmo sendo jovem. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito maravilhosa, dedicada. Ela graduou em 2 faculdades, né? Ela terminou os estudos. Mas a minha mãe, por mais a adversidade que a vida proporcionou para ela nunca descontou a ira, a raiva dela em mim. Ela sempre comunicou comigo em amor, sempre deu o melhor para mim. Então, assim, eu vejo essa importância hoje para as mães, né? Ela deu o que ela tinha. Fala um pouquinho pra gente, qual tem sido a adversidade, você que tem mãe de 3 bebês aí, fala um pouquinho para essas mulheres e libera, assim, uma palavra para a vida delas, porque eu sei que, assim como a minha mãe passou por esse processo, a maioria das mulheres no Brasil também passa por esse processo. E um dos meus maiores desafios, Lari, hoje, na prática, na vida prática ali com as crianças, são as brigas, você acredita? As brigas entre os 2 mais velhos. Infelizmente, assim, meus meninos brigam muito. É uma diferença de idade muito pequena, é só 1 ano e 2 meses. E tem tido muitas brigas. Eu já li mais de 100 livros de educação infantil. Tenho cursos nessa área também, mas essa é uma dificuldade a qual eu estou sendo esmagada. Eu estou no processo ali de criar homens ali, né, que sabem se respeitar. Porque é muita testosterona junta na minha casa, né? E uma segunda luta, né, muito grande aí que eu venho passando é que eu tô num processo de divórcio, né? E nesse processo de divórcio que eu nunca imaginei, depois de 12 anos de casamento, né? Nunca esperava passar pelo que eu passei. Os meus 3 filhos sentem muito a falta do pai. Eu imagino. Né? E ficam aí muito tempo sem ver o pai e eles estão sofrendo muito. O comportamento, né, do meio piorou muito, muito, muito. Porque cada criança, ela tem a sua figura de apego, né? E geralmente é a mãe. A figura de apego da criança geralmente é a mãe. Mas o meu filho do meio, ele tende a ser mais apegado ao pai. Sempre foi assim. Então, a ausência do pai durante 1 mês, 2, eu vejo, assim, uma ferida muito grande no coração dele, né? Eu vejo, assim, que isso reflete muito no comportamento. E aí, vem mais brigas e mais confusão, né? Então, assim, eu sei que muitas mulheres no Brasil e no mundo todo, né? Elas precisam criar os filhos sozinhas, né? E é uma dor muito grande, realmente. E muitas vezes criam sozinhas
sendo casadas. Sim. Porque muitos pais não podem estar presentes porque a rotina de trabalho é muito puxada, né? E outros simplesmente escolhem, né? Ser ausentes, estão ali só em corpo, porque não estão presentes na paternidade, né? Sim. E a gente sabe o que a falta da paternidade causa na vida de uma criança, Sim. né? Então esse é um desafio. E muitas vezes, um desafio para mim é não murmurar. Sim. Porque eu me vejo ali naquele lugar, sem ajuda, cuidando dos 3, tendo que fazer ali a comida. Graças a Deus aqui no Brasil a gente pode contratar ajuda, né? Isso aqui é muito comum, assim, claro que não para a maioria. Sim. Mas assim, eu tenho essa oportunidade. Sim. Mas, por exemplo, nesse momento eu estou sem ajudante por diversos motivos. Saiu, né? Então eu tô ali tomando conta dos 3, e é comida, e é casa, e é arrumar pra ir pra escola. A gente acorda às 5h40 da manhã pra conseguir estar na escola às 7. Uau. Sabe? E assim, e aí eu fico presa, eu não consigo sair à noite porque eles estão dormindo. Sim. E eu não tenho com quem deixar. Porque quando eu tenho uma ajudante, eles estão dormindo, ela tá em casa, né? Sim. E muitas vezes eu me vejo naquele papel assim, de reclamar mesmo, Sim. de murmurar. E de falar, nossa Deus, eu não tive filho sozinha. Sim. Né? Enquanto o pai tá vivendo a vida dele como ele vive, eu tô aqui sobrecarregada. Eu merecia uma ajuda. Eu merecia uma mãe, uma avó, alguém, qualquer pessoa que me ajudasse, mas não tem essa pessoa. Então a minha palavra é para essas mulheres que estão sobrecarregadas. E a gente volta lá para a história de Noemi, que estava esgotada emocionalmente. Sim. Né? E o que eu clamo ao Senhor, eu ajoelho e falo, Senhor, supra as minhas necessidades. Sim. Eu peço, Senhor, manda ajuda pra mim com a casa. Sim. Me manda ajuda com as crianças. Sim. Me manda, Senhor, amizades, porque durante um processo de divórcio, até seus amigos você perde. Sim. Então, muitos deles, claro que não todos, né? Sim. Deus manda outros como você e a Polly, Sim. né? Então, eu ajoelho e clamo, Senhor, manda ajuda. O Senhor conhece as minhas necessidades. Sim. Se o Senhor provê alimento para as aves do céu e para as flores, eu sou mais preciosa. E manda então auxílio e ajuda, né? Então o que eu digo para essas mulheres é isso. Sim. Se ajoelhe e ore para que o Senhor mande na sua vida provisão, ajuda, que mande uma Ruth para te ajudar. Sim. Que venha a ajuda dos céus, porque muitas de nós não temos realmente com quem contar. Sim. Uau, essa história é muito tocante, sabe, Carla? Eu sei que talvez você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. Eu sei que Deus te deu 3 pedras preciosas, são 3 nações. Eles serão líderes, homens posicionados. Eu não os conheço, né? Mas eu sei que se o Senhor entregou essas 3 pedras preciosas para você cuidar, direcionar, apacentar, nutrir, amar, assim como um dia o Senhor amou e cuidou da sua vida, da sua história, da sua jornada. Eu sei que o Senhor te levantou como uma Maria na mão na vida dessas crianças. E agora pode parecer doloroso o processo, mas eu sei que você vai colher muitos e muitos e muitos e muitos e muitos frutos. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida: só permaneça em um lugar, que esse lugar na presença do Senhor. E aquilo que você não teve, que foi um pai, o seu pai se faz presente. Aquilo que você não teve, que foi um marido, Jesus, ele é o teu marido. Sabe, eu conheço muitas histórias, eu me emociono muito. E assim, eu acredito que existem muitas coisas que entristecem o meu coração, mas o divórcio é uma das coisas que mais me entristece o coração. Porque quando uma pessoa ela decide abrir mão daquilo que é precioso, que é o casamento, entristece muito o meu coração, porque é uma manifestação de orgulho. A gente abre mão para viver a nossa vida e não para viver o propósito de Deus. Só que isso tem uma recompensa. A recompensa pode ser boa ou ruim, né? E muitas das vezes é ruim essa recompensa. Então eu sou fruto, né? Os meus pais nunca casaram. Eu fui a obra mais linda do acaso. Eu nasci, mas eu louvo a Deus porque pela honra e misericórdia do Senhor Jesus, eu amo muito os meus pais. Eu não cresci junto com meu pai, mas ele foi uma figura importante. A gente se reconectou no futuro, né? Esse ano ele celebrou meus 35 anos de idade na casa dele. Fez uma festa muito linda para mim receber. E o Senhor me permitiu eu me reencontrar novamente no futuro e restabelecer essa aliança. E uma das coisas que eu sempre falo, né, é bíblico, é um princípio do Senhor. Nós devemos honrar os nossos pais. E assim, a minha mãe,
ela caminhou nessa jornada sozinha. Graças a Deus, assim, ela teve o suporte, né? A gente é uma família de muitas mulheres. Então, eu fui cuidada ali, amada pelas minhas tias. Então, isso fez muita diferença, né? Minha mãe foi para os Estados Unidos, eu fiquei na casa da minha tia. Mas eu sei que Deus vai preparar pessoas, sabe? Pessoas que vai caminhar de acordo com aquilo que você vai viver na próxima estação. Porque muitas vezes a gente sente falta e a gente chora, lamenta pelas percas, mas a gente não entende por que Deus está arrancando aquilo da nossa vida. Então, assim, muitas vezes o Senhor está arrancando, porque lá no futuro aquela pessoa não ia coincidir com o propósito que Ele tem para você. E se o Senhor está arrancando, eu estava agora em Goiânia, fui orar para uma mulher. E aí, eu tava ministrando numa igreja e eu perguntei pra ela, você quer que eu ore por você por quê? Ela falou assim, eu quero que você ore para o meu marido voltar pra casa. E eu falei pra ela assim, eu não vou orar pra ele voltar pra casa. Porque se ele decidiu sair, é porque o Senhor estava livrando a sua vida dele, né? E eu olhando para ela, e o Senhor me deu a revelação de que ela era uma mulher muito angustiada e ela tinha sido muito maltratada dentro de casa. E aí depois de tudo isso acontecer, a pastora da igreja falou que aquele marido que ela pediu para orar, ele já tinha passagem na polícia, já tinha passado por um abuso, abusado alguém. E aí eu falei para ela assim, e depois eu virei pra moça e falei assim, não peça orar, não peça pra voltar a algo que Deus tá tirando da tua vida. Então assim, e isso é muito difícil, porque talvez a gente pede a restauração. Só que se aquela pessoa ela não tá disposta a viver uma vida plena, digna, se aquela pessoa ela tomou a decisão de abandonar os filhos, a casa, a família, porque muitas vezes talvez não soube lidar com alguns problemas, porque eu posso te dizer que casamento não é um processo tão fácil. É difícil, eu fui tratada muito do meu casamento. E por muitas vezes eu quis fugir do casamento, dos filhos, de tudo. Tem momento que você fala assim, Senhor, me leva, Jesus, né? Porque assim, às vezes é desafiador, mas tem um propósito. E quando eu lembro do propósito, eu falo, não, é nesse lugar que eu tenho que permanecer. Mas se um homem, se um homem ou uma mulher, enfim, decidem sair de casa, abandonar os filhos, né, para viver uma vida independente, fora da presença do Senhor, muitas vezes essa pessoa, ela desprezou aquilo que Deus deu. E muitas vezes eu tenho aprendido assim, que quando você despreza algo, Deus permite te tirar permanentemente daquele lugar. Então assim, que o teu coração esteja guardado no Senhor, sabe? Esteja sempre na presença do Senhor. É nesse lugar que Ele vai te fortalecer, que as suas forças vão estar renovadas. Porque eu também entendo que por mais que a gente não tenha aquela rede de apoio, e às vezes a gente busca essas expectativas nas pessoas, mas o melhor lugar para se estar é no Senhor. E é a força que a gente precisa. Então assim, eu não sei o processo que você está passando, mas eu posso imaginar que tem sido doloroso. Mas para cada milha que você caminhar, Deus derrama uma graça sobre a sua vida. E eu sei, Carla, que quando seus filhos chegarem naquele momento de subirem ao altar, eu sei que Deus vai preparar mulheres, eu sei que esse podcast vai estar gravado, e um dia, talvez daqui 10 anos, 20 anos, eles vão poder ouvir. Eu sei que eles serão homens de honra, homens de governo, homens como Daniel, como José, homens com a essência de Jesus, e você vai ter o privilégio, o amor de levar eles ao altar. E eu creio que a graça do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida, e eles vão poder dizer, eu fui criada, educada, amada por uma mulher que amava mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Então esse processo que você está vivendo não é para te matar, mas é para te fortalecer. E o Senhor está fortalecendo as suas raízes, porque eu sei que dessa árvore linda que você vai gerar muitos frutos, né? Libera uma palavra para essas mulheres. Eu sei que muitas vezes a gente espera de um momento de alegria, de um momento bom pra gente liberar algo que vem do céu. Mas Deus muitas vezes vai usar os nossos vales de Getsemane para liberar algo muito mais além do que nós pensamos.
E é desse lugar que a fonte precisa ser jorrada. Eu costumo dizer que não tem suco de uva se não tiver, né, um processo ali da prensa, né, do esmagamento. Então, todo o processo de forja, de esmagamento é para extrair a melhor essência. Eu sei que você está passando nesse processo, mas eu já posso sentir o cheiro do perfume que o Senhor está derramando sobre a sua vida e que você vai impactar muitas mulheres a se reencontrar. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso marido no lugar que é de Deus. E muitas vezes eu fiz isso na minha vida. O marido, os filhos, o trabalho. E o Senhor tem falado pra mim que nesse lugar é só o Senhor. Por mais que eu ame os meus filhos, a minha casa, o meu esposo, mas o lugar do Senhor ninguém toma. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Então eu era uma pessoa extremamente codependente emocional, porque eu vivi muito tempo essa orfandade, essa falta de identidade. Então eu sempre precisava de alguém, sabe? Eu me sentia completa se eu tivesse alguém do meu lado, se eu tivesse os filhos, o marido. E eu vivi por muito tempo, 7 anos, um processo de solitude. Deus não permitiu nem amigas chegarem nesse processo. Então era um processo do casulo. Era eu e Deus num lugar seguro. Então para lagarta ela passar por essa metamorfose, ser uma grande, linda borboleta, ela precisa de um casulo. E esse casulo é você e Deus. É doloroso, é escuro, é solitário, mas esse casulo é o que você precisa para você ser transformada à imagem e semelhança do Senhor. Aí fala, amiga. Perfeito, Lara. Fala aí. Perfeito. É isso mesmo, né? O casulo, ele é solitário, ele é escuro, é você e Deus, né? E o que eu posso deixar, o que eu posso falar do que eu tô vivendo, né? Eu tô aprendendo a me calar. É exatamente o que você falou, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de pedir ajuda. Eu também, amiga. Uma das minhas maiores características é que eu sou muito ensinável. Eu peço a opinião e eu vou me tratar e eu vou mudar. Eu preciso ser melhor, sim, né? Mas nessa questão, você acaba falando demais e eu acabo falando demais, né? Então, assim, é isso. É se calar, é se prostrar aos pés do Senhor, né? Para que Ele seja realmente a nossa provisão em todos os sentidos. Para que Ele seja o nosso marido, o nosso pai, o nosso amigo. Para que Ele realmente nos trate, né? Sim. É isso. Eu creio que... eu tenho uma amiga que, assim, tem a mesma história, né? E eu sempre falo pra ela, eu falo assim, amiga, não clame, não reclame, não, sabe, por aquilo que você não teve. Saiba que o Senhor vai levantar você para ser avó. Uma avó que talvez os seus filhos não vão ter, mas você vai ser essa avó, você vai ser essa mãe. Então, assim, aquilo que Deus não permitiu você viver, Deus vai permitir os teus filhos viver. Então, eu olho pra você e eu consigo enxergar isso. Aquilo que muitas vezes Deus não permitiu, porque o Senhor permitiu, né, levar a sua mãe, né? O seu pai é vivo? Não, também já faleci. Levar o seu pai. Mas eu sei que Deus, ele vai permitir que os seus filhos vão viver isso através de você. E eu sei que se tiver nos planos do Senhor, Deus vai preparar um Boaz. Amém. Viu? Porque Ruth, ela foi fiel ao processo desde o começo. Noemi perdeu seu marido. Depois de 10 anos, ela perdeu seus 2 filhos. Orfa seguiu seu caminho, foi uma decisão, uma escolha dela. Mas Ruth permaneceu. E ela disse, se aonde você for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. Ela abraçou aquela moabita, ela abraçou o propósito, a essência, a dor daquela mulher. E ela foi fiel. E ela passou por um processo de humilhação. Que processo é esse? Não é o homem, não tem poder de te humilhar. O homem não tem poder de te humilhar, mas o Senhor permite a humilhação para que Ele faz esse lugar, um lugar de exaltação. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer, né, no livro de Pedro, humilhai-vos perante a minha poderosa mão, e no tempo certo eu vos exaltarei, Deus permite alguns processos entrar na nossa vida para que a gente venha se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. E esse humilha-te é um processo
processo que o Senhor permite a gente passar. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E eu sei que ela passou nesse processo, mas Deus foi tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele preparou um Boaz. Um servo de Deus, um homem honrado. E eu sei que esse podcast vai estar sendo gravado. Talvez daqui a um tempo você vai entender que Deus, ele vai estar preparando algo muito melhor para você viver. E eu sempre falo assim, escreva uma carta para Deus. E nessa carta, coloque no teu coração tudo aquilo que você sonhou. Porque o teu sonho era de ter uma família. E eu sei que o Senhor vai permitir você viver isso. E escolha as características certas. E eu sei que o dia que esse tempo chegar, Deus vai permitir que alguém valorize a tua essência, o teu processo, a tua jornada. E que ame a vida dos seus filhos. E eu sei que Deus, ele tem o melhor para sua vida. Eu vejo você como uma Ruth. Amém. Uma mulher que abriu mão da sua história, dos seus pais, da sua cidade, e foi para uma terra estrangeira, viveu um novo processo, e ela conheceu de fato o Deus de Israel. Muito feliz, amiga. Libera aí uma palavra para essas mulheres que estão te assistindo. E da linhagem de Ruth veio Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus. Tá vendo, amiga? Aquele que pode nos amparar e nos cuidar, né? Amém. A minha palavra, não sou muito boa com a palavra, mas a minha palavra é a seguinte: se você está no processo sendo moída, que Deus levante uma Ruth para te ajudar. Amém. E se você tá bem, se você tá muito bem, seja a Ruth da vida de uma Noemi. Amém. Que nós possamos ajudar umas às outras. Sim. Que a gente fique livre da comparação, do julgamento, da maternidade. Sim. E que a gente possa ter empatia. Se colocar no lugar do outro para abraçar, para dizer um sinto muito, para tomar um café com a amiga. Para dar um passeio com os filhos dela enquanto ela respira. Para ser uma bênção na vida de outra mulher. Sim, gente, que momento mais lindo, né? O nosso podcast está chegando ao fim, né? O nosso Dreamcast, sonhos e propósitos. Então, o nosso maior sonho, né? Que o teu maior sonho é que você possa viver aos pés de Jesus. Eu acredito que os nossos sonhos precisam estar alinhados com o propósito que Deus tem na nossa vida. E o nosso podcast, ele fala exatamente isso. A gente conta aqui algumas histórias, a gente transmite algumas experiências, aqui tem testemunho e tem vivências. E o bom de tudo isso é que o Senhor Jesus, ele está no centro de todas as coisas. Então, que esse podcast, ele possa, de fato, edificar a sua vida. E que aquilo que parece ser o fim possa ser o começo de uma nova história. Então não desista, persista, porque o Senhor sempre tem algo novo para ser derramado nas nossas vidas. Amém? Um beijo, nosso podcast está chegando ao fim. Dá um tchauzinho aí pra cama. Até mais.